Nesse momento, nessa sala, também todos os que estão nos assistindo pela internet. Jussara Gaspar. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo num ônibus, estrada de ferro Leblon, volto do trabalho à noite e meia, fatigada de mentira. Sacoleja, adeus Rambo, relógio de milazes, concretismos, neoconcretismos, ficções da juventude, adeus, que a vida deu a contravista aos homens do mundo. Ao peso dos impostos o verso sufoca, a poesia agora responde a inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, adeus ilusão, adeus, mas não à vida, mas não ao mundo, meu reduto e meu reino, do trabalho escravo, da punição injusta num carro de polícia transformado em câmara de gás, da tortura, da humilhação, do terror. Retiramos algo? Retiramos sim, e com ele fazemos um artefato, um poema, uma bandeira bem vermelha. Porque a revolução é a harmonia da forma e da cor. Tudo é e se move sob uma única lei. A vida. Ninguém se afasta de ninguém. Ninguém luta por si somente. Tudo é tudo em um. A alegria e a dor, o prazer e a morte não são mais do que um processo pro existir. E a luta revolucionária é, nesse processo, a porta aberta para a inteligência. Queridos amigos e amigas da cultura, esse ato também é um momento para a gente escutar, para a gente formular e ajudar a construir o melhor programa possível para a cultura brasileira. Nós sabemos que um dos setores que mais sofreu nos últimos anos foi o setor do audiovisual. Por isso, eu gostaria de convidar nosso mestre, referência, Jorge Furtado, cineasta, para fazer a primeira fala da nossa reunião. Obrigado, Jorge. Você quer usar aqui? Muito obrigado. Jorge, antes eu gostaria de convidar a nossa querida Manuela Dávila para compor a mesa aqui. Uma escritora compondo a mesa aqui com todos nós. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui e ver mais uma vez que os trabalhadores da cultura estão juntos pela democracia. Queremos agradecer ao Lula pela sua capacidade de entender o Brasil e de unir todos que sonham por um país mais justo. Quero agradecer especialmente ao governador Geraldo Alckmin. Se o Brasil tivesse mais homens públicos, com a grandeza para superar pequenas discordâncias e trabalhar juntos pelo bem comum, seríamos um país muito melhor. Nós, trabalhadores da cultura, estamos aqui para defender uma atividade que, além de entreter, produzir memórias, diversão, reflexão, gera mais de 5 milhões de empregos. Só o audiovisual movimenta 25 bilhões por ano. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que entre 93 e 2018, a Lei Rouanet gerou, em valores corrigidos, 31 bilhões de reais em renúncia fiscal,
Soma que não somente retornou aos cofres públicos, como gerou outros 18 bilhões de reais, causando um impacto econômico total de quase 50 bilhões. Neste momento de grave crise econômica, inflação em alta e renda em queda, temos convicção que o Congresso Nacional vai demonstrar seu compromisso com o país e derrubar o veto mesquinho e cruel às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que são vitais para a sobrevivência de milhares de artistas. É o pior lado das câmeras esse, gente. Estar aqui para defender a cultura e tudo que ela produz já seria um ótimo motivo. Mas eu acho que o que nos une aqui é bem mais do que isso. Nós, trabalhadores da cultura, não queremos viver num país onde a fome ameaça 36% das famílias. Não queremos viver no país onde o governo acha que armas nas mãos das pessoas são a resposta para acabar com a violência. Num país onde o governo louva a morte, despreza a ciência e tem o único governante não vacinado do planeta. Um péssimo exemplo que certamente causou muito sofrimento e muitas mortes. Não queremos viver num país onde a polícia truculenta e racista tortura e mata jovens negros todos os dias. Se tudo correr bem, esse governo que está aí vai acabar daqui a 213 dias. Eu estou contando. O pesadelo vai acabar, está acabando. E logo, se trabalharmos juntos, vamos acordar num país onde é possível sonhar. Nós, trabalhadores da cultura, vamos estar juntos na construção desse sonho. Quem vê esperança no horizonte, lembra das palavras cantadas por Elza Soares. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo encontrar, e esse país vai se chamar Brasil. Gratidão, Jorge. Estamos todos juntos, juntos pelo Brasil. Quero chamar agora a Kelly Ramos, representando o setor carnavalesco do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. É bem difícil estar aqui, né, falando sobre o carnaval. Segmento tão sofrido, tão discriminado pela população, pelo governo. Hoje nós sofremos um grande descaso. Nossas escolas de samba são todas oriundas de comunidade, em grande maioria. Nós desenvolvemos um trabalho social, nós desenvolvemos um trabalho cultural, ajudamos diversas famílias. Carnaval, me desculpem a palavra, não é só peito e bunda, carnaval é pão na mesa de muitas famílias. Para mim é muito difícil estar aqui por ser uma das primeiras mulheres representantes das ligas junto com os meus pares, por ser negra, por ser de periferia, por ser gorda, e estar aqui na frente representando o carnaval, porque a gente sabe o que a gente sofre na pele diariamente quando a gente bate na porta do governo. Mas é importante a gente estar aqui nesse momento, né, trazendo as nossas demandas, os nossos anseios. Nós precisamos, e nós temos uma lei que, inclusive, é do governo PT, que é a lei do marco regulatório, que ela garante a parcerização da educação e da assistência social. E esta lei também garante a cultura. No entanto, nenhuma de nossas escolas de samba, que são escolas, hoje recebe algum subsídio para garantir
as aulas para as crianças das periferias, para os adolescentes, para as mulheres que estão ali em busca, muitas vezes, de uma profissionalização de serralheiro, aderecista, costureira, bordadeira, para garantir o pão de cada dia. Então, a gente precisa hoje, né, e estamos aqui hoje para fechar um pacto com o governo, com o futuro presidente, para que a gente consiga recuperar o Programa Nacional da Cadeia Produtiva, que foi feito pelo Sandro Santos, na época da Fundação Palmares, governo da Dilma, né, e que, infelizmente, né, nós do Carnaval sofremos o golpe, junto com a presidenta, porque nós perdemos o programa quando tiraram a nossa presidenta do governo. Então, a gente está aqui, presidente, para a gente tentar fazer esse pacto e garantir esse novo programa, que a gente consegue recuperar esse programa para todas as escolas de samba, e não somente as escolas de samba daqui de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas as escolas de samba do Brasil todo. Quero poder quebrar o protocolo aqui e poder chamar o Caxitu, que veio de São Paulo, especialmente para trazer, junto com os presidentes, por favor, para trazer o convite para o evento que nós teremos da FENA Samba, que é a Federação Nacional das Escolas de Samba, agora no mês de julho. Caxitu? Tá, vou entregar aqui, então, em nome dos presidentes. Presidentes, por gentileza, se levantem aí. Muito obrigado a todos. Presidente, vou deixar aqui, então, em mãos. Viva! Obrigado a todos. O Carnaval está vivo. O Carnaval Viva o é Carnaval. necessidade dentro das nossas comunidades. Obrigado. Viva o Carnaval! Viva a cultura popular brasileira! O Carnaval está vivo e eu quero saber se os poetas estão vivos. É o terrorismo lírico revidando e resistindo! É o terrorismo lírico revidando e resistindo! Poetas vivos! Poetas vivos! Tá esperando um olho azul! Tem preto no sul! 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 Parou! Tem preto no sul? Pergunta pra perícia! Abrindo portas num estado escravocrata e tradicionalista. Sangue quente por conta da adrenalina, mente ágil por conta da melanina. A nossa pele é a que mais morre, seu tolo. Lanceiros negros não aparecem na TV brasileira. E ainda pedem pra que sejamos menos extremistas, mais passíveis, mais fascistas. Usufruem dos nossos peitos e ainda tenho que ver no Google que no cabelo de quem criou o penteado é mais feio. Melhor do pisar no freio, senão vamos parar com 80 tiros no peito. O problema não é o produto, e sim a cor que estão vendo. Não tô problematizando, eu tô falando as verdades que vocês não estão vendo. Teu Jesus é branco? Melhor vocês terem medo. O diabo não veste prada, o diabo veste preto. E eu tô de preto, por fora e por dentro. É que os nossos estão morrendo. Dizem que o tempo cura, mas ainda tá ardendo. E tudo que não cicatriza, infecciona. Quem fala que não gosta, mas imita, não me impressiona. Quem fala que é nós quando se pinta, não vive a zona. Essa vida é uma corrida na estrada e quem não botou na gasolina hoje é sem carona. De bares a escolas, escolas ao meu bairro, a rotina é sempre muito rápida, porque ainda hoje tem evento, nos arriscando na cidade do pecado e meio a linha de fogo. O nosso lema é confiança, já que esses versos são como o vento, nem todos podem ver, sentir, mas eles estão aqui, junto com as nossas lágrimas apagando incêndio. Então hoje é sem choro e sem lamento, passaram pano demais, enquanto a gente tá rasgando, eles estão torcendo, mas tenho torcida, e quando eu falo em mim,
tô falando em nós. E quem não entendeu, não pegou o chapéu pra comer torcida. Por isso nada que façam vai nos tirar daqui. É com sacrifício que tudo que eu faço é pra ter voz aqui. Quantas folhas de ofício manchadas de sangue que eu escrevi. Faço exercício de saber quem morre mais, pra entender por que o cálculo é de dividir ou diminuir. Então se é pra somar, eu torço pra que a ampulheta do tempo não nos leve. Rezo pra que os nossos orixás nos abençoem. Quero que a nossa caminhada não seja breve e que no final dessa história os nossos filhos voem. Axé, vida longa resistência, somos a voz da revolução. Eu quero citar que está aqui conosco o nosso presidente estadual do PT do Rio Grande do Sul, o deputado federal Paulo Pimenta, a nossa bancada federal do PT, deputada Maria do Rosário, deputado Elvino Bongás, deputado Henrique Fontana, deputado Marcon, e a gente agradece muito também as demais bancadas aqui dos municípios de Porto Alegre, da região, que São Leopoldo, de nossos vereadores, vereadoras, né, do PCdoB, do PT, que estão aqui presentes junto conosco neste ato. E do PSOL. Agradecendo a todos os nossos aliados, a sociedade civil, o movimento cultural. Presidente, o hip hop do Rio Grande do Sul também tem um recadinho aqui. Então, eu quero chamar a Claudiceia e o tamboreiro, que vão dividir 3 minutinhos para passar o recado. Eu gosto de palco, porque a gente canta rap, né? Boa tarde a todos e a todas e a todos. Boa tarde, presidente Lula. Nós somos o hip hop do Rio Grande do Sul, o hip hop que o senhor conhece desde os anos 80, o hip hop do Mano Brown, o hip hop do Emicida, o hip hop das periferias, o hip hop que tem o retrato dos pretos e pretas desse país. Uma resistência que a gente precisa enfrentar dia a dia. Nós do hip hop, a gente tem dito, nós somos condenados a um crime que não cometemos. Nós somos condenados a um crime que mata todos os dias os nossos irmãos e as nossas irmãs pretos e pretas nesse país. Esse crime é um crime imputado em nossos corpos. E por que o hip hop está aqui, presidente Lula? O hip hop está aqui porque a gente acredita muito no senhor, que a gente acredita muito no que o senhor já fez para o nosso país. Na segunda-feira agora, na minha comunidade, eu sou de Novo Hamburgo, a gente enterrou um menino de 16 anos de idade, morto pelo crime organizado. O que nós queremos, presidente Lula? Nós queremos aqui fazer uma proposta para a sua campanha, para a sua coordenação, que a gente possa ter um conselho político das periferias e favelas do Brasil. E como diz o seu jingle, chama o Mano Brown, chama o Emicida, chama o hip hop do Rio de Janeiro, chama o hip hop de Salvador, chama o hip hop do Brasil inteiro, porque nós estamos muito conectados e pode ter certeza que a nossa conexão, a gente está com um pé lá dentro das comunidades, mas a gente também quer ter um pé no centro da política brasileira. E com isso, presidente Lula, eu quero falar com a Janja. Janja, não fica com o ciúme que eu vou dizer, tá? Que saudade do meu ex. Eu vou passar a fala aqui para Miguel Ceia, porque o hip hop, presidente Lula, vai estar nas Olimpíadas, nas próximas Olimpíadas, e a Miguel Ceia, que é da Restinga, vai falar um pouquinho aqui. Muito obrigado, gente. Salve. É com muita satisfação, e para nós é um momento histórico, porque nós somos sobreviventes. Essa é a verdade. Se hoje a gente fala de hip hop, a gente está falando de uma periferia que sobreviveu
diversas violências e sobrevive a diversas violências no dia a dia, 24 horas nas periferias. É nós do movimento hip hop, principalmente nós mulheres, aqui nossa presidenta Dilma, aonde nós mulheres do hip hop passamos e enfrentamos junto, desde o golpe para cá, se reafirmando, buscando o nosso espaço, porque eu sou Biguel, eu sou de um elemento da cultura hip hop que é 0,03%. É muito pouco. Para ter uma mulher aqui hoje, num espaço como esse, de fala, é muito difícil. É histórico, presidente Lula. E nós precisamos ter, dentro desse recorte do movimento hip hop, a gente precisa ter o recorte de gênero muito mais aplausível, porque somos nós, mães, domésticas, trabalhadoras da cultura, sobreviventes de toda essa realidade que a gente está vivendo nesses últimos anos. E somos o terceiro potência mundial no break. O Brasil é bicampeão mundial do break. E agora, nesse recorte olímpico, a gente quer a periferia dentro, ocupando o pódio. A gente não quer aquela classe alta, média, que está dentro do esporte há 1000 anos. A gente quer a periferia dentro do esporte. A gente quer o skate dentro do esporte. A gente quer o break. Também falar dos espaços, que é tão importante, assim como nós temos o espaço do museu. O primeiro museu da América Latina surge no Rio Grande do Sul, Tarcísio Genro. Então, nós temos uma grande história com esse partido, a gente tem uma grande história com várias pessoas que estão aqui presentes. Então, a gente está comprometido, sim, em 2022, eleger Lula presidente. Agora, presidente Lula, para quebrar o protocolo aqui, bem rápido, tá? Vamos fazer a galera do hip hop queria fazer uma foto com o senhor. E a gente quer entregar um documento aqui, que é um compromisso nosso com a sua campanha e com as nossas diretrizes que a gente acredita. Salve! Malu Viana presente. Muito obrigado, queridos amigos, amigas do hip hop gaúcho. Que potência, hein? Vamos tentar fazer no final, a gente faz. No final a gente faz essa linda foto com o hip hop. Então, vamos subir, vai lá. Quem chora é nós, quem cuida é nós, amor na vila. Pessoal, valeu, gente, valeu, hip hop. Vamos. Aê! Então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso ato com a cultura, vocês todos sabem que esse estado tem uma tradição literária muito importante. É por isso que eu quero convidar o nosso querido Jefferson Tenório, escritor, para vir aqui fazer a sua manifestação. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui.
representando os escritores, poetas aqui do Rio Grande do Sul. Uma honra estar aqui, presidente Lula. Eu quero dizer que vivemos, infelizmente, nesse estado fascista que tenta silenciar as nossas vozes, mas não vão conseguir. Eu digo que sempre quando me perguntam por que hoje em dia a gente consegue ver escritores negros com visibilidade, tem um fator que é muito importante, que foi a entrada de pessoas negras na universidade. E eu digo com muito orgulho que eu sou o primeiro cotista negro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a me formar. E penso que a gente não tem mais que discutir se deve ou não deve haver cotas. A gente deve discutir a ampliação das cotas. A gente tem... Nós precisamos empretecer o nosso conhecimento, empretecer as nossas escritas, empretecer os nossos saberes. A gente precisa contar a história do Brasil, uma história que foi silenciada, uma história que começa com muita violência, com assassinatos, com atrocidades, com indígenas, com negros, e a gente precisa contar a nossa história. E para que isso aconteça, a gente primeiro tem que tirar esse pesadelo que nos acompanha todos esses anos. E eu quero aqui encerrar a minha fala dizendo que se Martin Luther King certa vez falou que ele teve um sonho, I have a dream, eu quero daqui a algum tempo que cada um de nós possamos dizer uma frase um pouquinho diferente. Que nós possamos dizer, ao invés de eu tenho um sonho, que nós possamos dizer, cada um de nós, eu fiz um sonho. É isso. Muito obrigada, Jefferson. Orgulho para a nossa cultura gaúcha, nossa literatura. Quero chamar agora, também como uma representação do setor cultural do Rio Grande do Sul, a atriz Débora Ficoniaro para se pronunciar. Desculpa, Débora. Muito boa tarde, é uma honra estar aqui, esperar o Jefferson dar esse abraço tão merecido. E Jefferson, maravilhoso. Dizer que é comovente ouvir a voz da cultura, estar aqui presente com essa presidenta maravilhosa, que o golpe foi dado em todas e todos nós, que nos pegou na alma, no coração, no bolso, no nosso ofício. Aqui com um dos caras mais incríveis, representantes, Olívio Dutra, meu Deus, é muita emoção. Presidente Lula, toda a sua comitiva, todos, Tarso Genro, é uma honra realmente, Manu. E é uma honra estar representando, dando voz ao teatro. Tantas coisas já foram ditas aqui. E o teatro, assim como os poetas vivos, é uma arte viva. O teatro não acontece para, ele acontece com. Nós precisamos da presença e é por isso que ele não morre. E a gente não pode deixar ele morrer. E nós estamos, durante toda a pandemia, vendo os nossos colegas se virando das diversas formas possíveis para se manter e manter viva essa arte. Nós precisamos de uma lei que garanta o nosso ofício. Nós não podemos ficar à mercê desses governos, não é possível mais a gente ficar tão suscetível na mão desses fascistas, desse retrocesso que estamos todas e todos presenciando, desse caos. A gente espera realmente que haja uma lei que garanta, que existam leis que garantam o nosso ofício, não só no teatro, com lugares
espaços para os grupos desenvolverem os seus trabalhos, para poderem circular com os seus trabalhos, porque a arte e o teatro é um dos grandes caminhos de questionamentos e transformações, e é tudo o que a gente precisa, é conseguir fazer a educação e manter também dentro das escolas aulas de teatro, porque o teatro é o único lugar onde você pode ser o que você quiser, que você não precisa ter medo de ser ridículo, que você pode se experimentar de todas as formas. Assim como a filosofia extirpada das escolas, o teatro tem que estar dentro da formação das crianças e das pessoas, porque ele é um instrumento de autodesenvolvimento. Então, eu estou aqui para pedir, para dizer, para agradecer, presidente Lula, por tudo que tu fez pela gente e que siga fazendo, cada um e cada um de nós que estamos aqui, Manu, todas e todos os colegas, que é realmente uma honra. Parabéns a todos que sobrevivem. Nós precisamos de condições. E nós vivemos num estado onde muitas vezes fica de costas para o interior. Nós precisamos ter um trabalho mais coletivo. O interior do estado precisa ter condições de fazer os seus trabalhos. Agradeço imensamente e é com muita emoção poder estar aqui representando na frente dos meus colegas, das minhas colegas maravilhosas. E viva a arte, viva a cultura. Presidente Lula, presidenta Dilma, que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigado, querida Débora Finocchiaro. O Rio Grande do Sul é um estado muito rico culturalmente, diverso. As suas linguagens também têm imensa potência. Por isso, a gente não podia não falar da nossa música, presidente. E queria convidar, então, para fazer uso da palavra, o nosso querido Ike Gomes. Gente, eu queria começar essa fala sublinhando o que o Jorge falou aqui, porque a gente não tem costume em falar de economia. O nosso setor não está desacostumado a isso. E a gente não se reconhece como um setor da economia. Mas ele falou, e eu já tinha ouvido isso, essa pesquisa, por outro canal de pesquisa, que nós geramos 50 bilhões de impostos. Isso é muito para quem não tem ideia do que seja. Talvez seja mais do que a indústria automobilística. Então, nós temos direito a tudo o que nós devemos ter, a todas as estruturas de escola, a todos os ensinamentos de infância para a arte, porque essas pessoas que hoje nos tiram isso, elas mandam os filhos para Broadway, para ver os espetáculos na Broadway, entendeu? Pensando que lá é que é, e que aqui nunca vai ser. Presidente Lula, nós temos aqui compositores de escola de samba, de samba enredo, fantásticos, uma cultura de periferia, de carnaval, fantástica. Aliás, uma coisa que eles nunca vão desconfiar o que seja, é o que é a alegria do carnaval. De onde é que vem isso nas pessoas? O carnaval. E é o carnaval que vai ganhar sempre, é o carnaval que desfila todas as verdades que ninguém é capaz de dizer. Então, presidente, eu estava agora no desfile do carnaval e um dos passistas me falou toda a trajetória dele. Ele falou que foi para o Japão com a escola de samba, Imperadores do samba daqui. Foi para o Japão para mostrar a arte dele. Ele foi para a Alemanha para mostrar a arte dele. Fora isso, aqui tem muita base de orquestras também, que eu já vi o senhor falando, do deleite que o senhor teve de ver uma orquestra sinfônica em Berlim tocando. Tem muita potencial aqui, tem orquestras de periferia fantásticas. E eu vou dizer uma coisa, vai ter mais artistas, vai ter mais orquestra, vai ter mais orçamento para a cultura. E vai ter mais público feliz, vai ter mais gente, porque a cultura é o que traz discernimento para as pessoas. Um povo sem cultura é um povo que não tem discernimento, ele não consegue escolher os seus passos sozinhos, ele é manipulado.
E o povo que tem cultura tem discernimento, embora a cultura não traga caráter, porque tem muita gente da elite que tem muita cultura, mas não tem caráter, não é? Então, presidente, já vi o senhor falando de formar uma indústria de cultura brasileira, e nós sabemos que o planeta Terra todo tem interesse na cultura brasileira, na música brasileira, é muito admirada pela sua particularidade e por essa alegria que exala do brasileiro, não se sabe de onde, mas é da natureza humana, é a natureza que está por trás da gente, porque a nossa natureza é exuberante, e a nossa natureza humana é exuberante, e ela tem que se manifestar da altura que ela é, sem repressão nenhuma, porque aí nós vamos ser o que nós somos, e é isso que nós queremos ser, só isso. Muito obrigada aí, que nós queremos agradecer aqui algumas presenças, no decorrer do ato a gente vai agradecer outras, mas citar aqui e agradecer a Esther Pilar Grossi, o Roger Lerina, o Duca Lendecker, o Juremir Machado, o Otto Guerra, o Ricardo Silvestrin, que estão aqui neste ato representando também este conjunto, essa coletividade da cultura gaúcha. João Sete Cordas, nosso ícone do samba. Vitor Ramil, que esteve por aqui, Luiz Augusto Fischer, tantos e tantos mestres da nossa cultura. Eu quero agradecer a cada um e cada uma que veio até aqui, fez uma fala, pôde se posicionar e demonstrar não só a riqueza da cultura do Rio Grande do Sul, mas falar a respeito do potencial que a cultura brasileira tem para a gente retomar e aprofundar a democracia brasileira, para a gente retomar um ciclo de desenvolvimento sustentável, porque toda economia da cultura é uma economia sustentável, transformadora e solidária. A transformação do Brasil certamente virá da construção da cultura com protagonismo dos fazedores de cultura. Nós, presidente, aqui estamos prontos para essa jornada de retomada do Ministério da Cultura, das políticas culturais, da valorização da atividade artística, do fim da censura, da retomada das instituições, do protagonismo de cada lugar do Brasil na construção das políticas culturais através dos comitês de cultura que o senhor tem falado. Esse é o momento da cultura assumir a liderança que tem assumido na reconstrução desse país. Desde 2016, nós lutamos pela democracia, nós defendemos as nossas políticas. Durante a pandemia, nós conquistamos a Lei Aldir Blanc e agora nós vamos derrubar o veto à Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II. Nós vamos reconstruir os marcos de uma política cultural capaz de fazer com que o Estado brasileiro assuma aquilo que está na Constituição. A cultura é um direito de cada brasileiro. A política cultural, ela é feita valorizando cada fazedor e cada fazedora, porque se não existe saúde sem médico e enfermeiros, não existe cultura sem artistas, sem técnicos, sem produtores, sem fazedores, sem mestres, e eles precisam estar dentro dos marcos da política. Seus direitos trabalhistas, porque são trabalhadores, 5 mil trabalhadores representados e garantidos. Mas a nossa política cultural, o direito à fruição cultural, é feita para atender os 220 milhões de brasileiros que têm esse direito garantido. Esse é o compromisso, presidente, de todos nós que estamos aqui. E nesse momento, eu gostaria de chamar nessa jornada democrática nosso companheiro, que nós queremos que seja o futuro vice-presidente do Brasil, companheiro Geraldo Alckmin. Presidente, obrigado. Presidente Lula, Janja, presidente Dilma, governadores, Olívio Dutra, Tarso Genro, lideranças aqui nominadas, companheiras e companheiros. Uma palavra telegráfica, até porque nós queremos ouvir o presidente Lula. Mas o presidente Lula dizia de manhã, no encontro com o setor cooperativo,
de que o setor primário da economia, o agro, ele cada vez mecaniza mais, que o setor secundário, a indústria, cada vez automatiza, robotiza mais, e que o emprego, renda, vai cada vez mais depender do setor terciário, que é o setor de serviços, e especialmente economia criativa. Então, nós estamos falando de um setor de uma importância social e econômica enorme e crescente. Além disso, sem cultura, nós empobrecemos o espírito, perdemos humanidade, perdemos identidade. Talvez por isso que o governo atual tenha tanta raiva, né? Da educação, da cultura, da ciência, porque falta humanidade. Né? E fico muito feliz, presidente Lula, de estar aqui nesse encontro, porque não se faz programa, não há campanha só depois da convenção, não há candidatos só depois da convenção, mas uma proposta para o país não se faz em cima de motociata, de jet ski, subindo em lancha e iate. O programa de um governo democrático se faz ouvindo, se faz dialogando. Por isso, fico muito feliz com a participação de cada uma e de cada um de vocês. Parabéns. Muito obrigado, querido Geraldo Alckmin. Miziara, tem muita gente boa aqui, né? Muita gente boa, e tem aqueles que abriram caminhos, né? A gente quer fazer aqui uma referência muito especial à nossa querida Zorávia Bettiol, essa representação das artes visuais, da defesa do patrimônio, dos nossos museus. Gratidão pela sua trajetória, Zorávia. E agora, pessoal, está todo mundo apostando que o ano de 2022 é o ano da virada, porque ele é. Como disse a Manuela ontem, todo mundo está esperando para cantar com gosto e com propriedade que o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Mas quem sabe a gente já começa a cantar agora, aqui, junto. Quero convidar o Lico Silveira para vir aqui apresentar. É frio, tá? Caranguejo é uma musiquinha porque a cultura ao qual todos nós fazemos parte é um setor que foi muito massacrado por esse governo fascista. E eu queria dizer assim, ó, que a verdadeira revolução nascerá do ventre da arte. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, que apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte, e tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e nada do meu lado. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, que apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte, e tenho comigo pensado, Deus é brasileiro, cadê o Bolsonaro? E assim eu não posso sofrer no ano passado. E tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Todo mundo!
mas esse ano eu não morro. Viva o Brasil, viva a democracia e viva Luiz Inácio Lula da Silva! Viva! Viva! Esse ano ninguém morre, a cultura floresce. Eu quero agradecer a presença do Carlinhos Carneiro, da Cláudia Tages, do Bebeto Alves, do Nelson Coelho de Castro, tanta gente incrível que veio aqui manifestar seu apoio, seu compromisso e afirmar que está junto do presidente Lula, está junto do companheiro Geraldo Alckmin nessa jornada para tirar o Brasil das trevas e fazer a gente voltar a sorrir. Presidente, sem medo de ser feliz, a gente confia que chegou a hora da cultura se afirmar. E para a cultura se afirmar, é só com Luiz Inácio Lula da Silva, que agora fala aqui para todos e todas. Obrigado, presidente. Queridas companheiras, queridos companheiros, queridas companheiras e queridos companheiros, é muito gratificante terminar essa nossa visita de 2 dias ao Rio Grande do Sul falando com os artistas desse estado. Isso deveria, companheiro Pimenta, você que é presidente estadual, mais os companheiros presidentes dos partidos que estão ajudando a fazer esse evento, que a gente se habituasse a colocar a cultura no nosso dia a dia da vida política do país. Em 1989, companheira Dilma, 1989, eu fui candidato a presidente da República e eu possivelmente tenha sido, na história dos candidatos a presidente da República, o cara que mais juntou artistas para ajudá-lo na campanha. Era uma coisa meio fascinante para o metalúrgico. Cada vez que ia fazer uma reunião com um artista do Rio de Janeiro, tinha toda a novela das 6, toda a novela das 7, toda a novela das 8, e tinha mais gente de outras novelas. Eu me sentia abobalhado de ver tanta gente. E às vezes as reuniões eram em casas maravilhosas, com piscinas maravilhosas, e eu ficava pensando, será que eu mereço isso? E eu passei a ter vergonha, porque eu achei que a gente não deveria ficar utilizando artista em época de campanha. A gente deveria ter uma relação com artistas 365 dias por ano, durante o tempo inteiro, para discutir o dia a dia da nossa sociedade, o dia a dia de vocês, o dia a dia nosso, e não apenas época de campanha. Eu passei a ter vergonha de telefonar para artista para apoiar na campanha. O único artista que eu não tinha vergonha era o Chico Buarque, porque ele era filho de uma mulher petista e era filho de um homem petista e que, portanto, ficava uma coisa mais caseira. Então, ele era o único cara que ele foi em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2015 e passou o tempo inteiro durante a votação do impeachment da Dilma lá na galeria do Congresso Nacional. Então, eu não tinha vergonha de falar porque eu não estava pedindo favor. Eu não estava pedindo favor, eu estava chamando um militante. A mãe do Chico, quando ela recebeu a primeira aposentadoria depois da morte do Sérgio Buarque, ela foi na sede do PT doar
o cheque ao PT. Então, era uma figura diferenciada. E eu acho que quando nós chegamos à presidência da República, nós certamente, eu pensei que o nosso secretário de Cultura iria falar, mas não falou, e eu também não trouxe por escrito. Nós não fizemos tudo que era possível fazer. Eu, depois que eu saí da presidência, e eu acho que com a Dilma acontece a mesma coisa, quando a gente sai, a gente percebe, puxa vida, como eu deixei de fazer tal coisa, talvez fosse tão fácil fazer, talvez eu tivesse feito, mas a gente não fez tudo o que deveria fazer. A gente não fez. Eu sei que a gente tem falta, apesar de ter feito muita coisa nesse país, para o padrão das políticas culturais do Estado brasileiro, desde a proclamação da República. Então, nós estamos tentando voltar para a gente tentar fazer o que a gente não fez e fazer um pouco mais daquilo que a gente já fez. Hoje, eu estou convencido que a questão cultural não é fazer favor a nenhuma categoria de artista. A questão cultural é uma necessidade política, econômica, cultural e uma questão de democracia do nosso país. Vocês não podem ser vistos como pessoas que de vez em quando vão procurar ler Rouanet. Isso não é favor, é obrigação do Estado brasileiro garantir que as pessoas tenham acesso à cultura. Eu sei o que significou os pontos de cultura nesse país. Eu sei o que significou. Era uma coisa muito pequena diante daquilo que a gente sonhava, mas foi uma pequena revolução nas comunidades brasileiras, nos mais longínquos e nos mais diferentes lugares desse país. Eu sei o que significou apenas R$50 do Vale Cultura. Você sabe que depois que eu deixei a presidência, eu fiquei pensando, puta vida, só R$50? Não podia ter feito 100? Não podia ter feito R$100 para que as pessoas pudessem ter acesso pelo menos a 2 vezes no cinema, pelo menos a 2 vezes no teatro, pelo menos a 2 vezes no show musical. Não, mas foi 50, porque muitas vezes a gente se subordina à parte econômica. Porque é duro, Jorge, meu querido Jorge Furtado, é duro quando a gente vai discutir orçamento, que tudo que você fala, o cara da fazenda fala, mas não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro. Mas não pode gastar. E você vai acreditando. E do outro lado tem outros ministros pedindo mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro para aquilo. Eu quero mais dinheiro para aquilo. E pelo fato da gente não ter uma definição clara das prioridades, a gente não trata as coisas com a importância que tem que tratar. Então eu fico pensando, eu depois de deixar a presidência, de ter contribuído com a eleição da companheira Dilma, depois de ver ela ser, sabe, massacrada, torturada, violentada com a farsa do impeachment dela, eu pensei, eu acho que eu vou me preparar para voltar. Comecei a me preparar. Vocês percebem que eu estou bem, estou bonito. Estou casado de novo. Casei dia 18 de maio. Casei dia 18 de maio. Estou preparado fisicamente. Estou preparado mentalmente e politicamente para tentar cumprir uma tarefa nesse país. Tomei a decisão que era quase que impensável nesse país. Era quase que impensável o Lula chamar o Alckmin para ser meu vice. Era quase que impensável. Ninguém acreditava que isso fosse possível. E eu fui chamar o Alckmin por algumas razões. Uma delas é que eu acho que a tarefa de consertar esse país não pode ser de um partido só. E não pode ser apenas de um segmento da sociedade. É preciso que a gente junte mais gente. E eu hoje tenho saudade do tempo que a polarização era entre o Lula e o Alckmin. Era entre a Dilma e o Serra.
era entre o Lula e o Serra, porque era uma polarização civilizada. Não é que o Alckmin não me criticasse e eu não o criticasse. A gente fazia as críticas como amigos que jogam bola. A gente dá butinada, a gente pisa no pé, chuta a canela, mas a gente continua sendo civilizado e continua conversando. É isso que é democracia, que esse fascista que chegou no poder não exerce. É isso que ele não sabe fazer. Ou seja, ninguém suporta mais a degradação da sociedade brasileira pela violência. A violência na internet, o xingamento na internet, as provocações na internet contra todas as pessoas que falam coisas que não são pertinentes àquilo que ela acredita. Famílias que brigam por causa dessa loucura. Um presidente que não faz um gesto, sabe, para entregar um livro para uma criança e faz 50 gestos para entregar a arma para os fascistas e para os milicianos que ele acredita. A nossa cultura não é essa. A nossa miscigenação, sabe, que permitiu essa raça bonita, sabe, essa mistura entre africanos, índios e europeus, que deu essa coisa bonita. A miscigenação nossa é tão bonita que até quando a gente é feio é bonito. Eu, por exemplo, eu sou o resultado disso. Porque tem hora que a gente é tão feio que a gente se acha bonito. Então, eu acho que nós somos uma sociedade alegre. Nós somos uma sociedade que gosta de futebol, sabe? Que gosta de samba, que gosta de música, que gosta de uma cervejinha gelada. Aqui no Sul, vocês tomam menos cerveja porque bebem muito mate. Porque, como vocês bebem muito mate, sobra pouco lugar para cerveja. Mas nós nascemos para ser alegres, para ser festivos, independente, sabe, da política. Eles destruíram isso. Quando eu vejo eles culparem a Lei Rouanet por excesso de gasto público com a cultura. Esse Jorge Furtado está fazendo um filme que aparece a perna de uma mulher. Isso não pode. Financiando promiscuidade, financiando sexo, sabe? Não pode. Quando você canta uma música que tem uma palavra qualquer que ele não gosta, porque é isso, ele tem que gostar. Sabe? Então, nada presta. Quando tem uma peça de teatro que fala alguma coisa real da nossa vida, que trata gente como gente, não pode. Isso isso depõe contra a família. De que família esse cara está falando? Qual é a experiência dele de família? De que família? A família de quem? Da nossa não é. E eu não admito que um cidadão que coloca um filho para disputar uma eleição contra a mãe venha falar para mim de família nesse país. Não posso admitir. Não posso admitir que uma pessoa que entrega a arma ao invés de livro, que nunca soltou uma lágrima por 660 mil pessoas que foram vítimas do Covid e que ele tem responsabilidade pelo menos por metade, porque foi negacionista, porque criou no Ministério da Cultura com o general Passuelo, sabe, uma verdadeira quadrilha de comprar e de negar vacina. Que família que esse cidadão está falando? Então vamos proibir a cultura, vamos trancar, vamos dizer que não pode ser assim. Teatro é coisa para gente que quer fazer bagunça, para gente que não gosta de família, para gente que quer fazer sacanagem. Sabe? Cinema também não pode. E eu que sou oriundo, vocês não sabem, mas em 1978, Jorge, eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e a gente tinha um curso de cinema no meu sindicato. A gente tinha um curso de fotografia. A gente tinha um curso de teatro. A gente tinha um teatro no sindicato, com professor dentro do sindicato, com os artistas metalúrgicos.
A gente pegava quase todo mês um grupo de 40 ou 50 trabalhadores, levavam para o cinema para assistir um filme, para depois a gente fazer um debate dentro do sindicato. Ou seja, porque nós achávamos que as pessoas precisam ter acesso a todo e qualquer tipo de informação para as pessoas poderem se formar melhor, para as pessoas poderem pensar melhor. Não é só um livro que ajuda a politizar as pessoas, porque como a história do Brasil foi contada apenas pelos vencedores, muita coisa falta contar para o povo, falta contar a história da rebeldia dos negros desse país, em que Zumbi é tratado como bandido, é tratado como uma pessoa que queria depor o governo. As tantas revoltas populares que houveram nesse país que não são contadas. A revolta dos malês na Bahia, ela é contada de forma equivocada. Do jeito que a gente conhece a história da escravidão desse país, sabe? É uma mentira. Então, Jorge, uma coisa extraordinária é que o cinema pode, o teatro pode, sabe? O audiovisual pode, tudo pode ajudar, sabe, esse país a se desenvolver e a ser um país melhor. Esse menino que veio aqui me entregar o livro, o nosso escritor, que eu nem gravei o nome dele, ele é um companheiro premiado com o Prêmio Jabuti, sabe, que é uma das coisas mais importantes da literatura brasileira. E quando ele diz aqui, e quando ele confessa que ele ganhou o livro, que ele conseguiu escrever, porque ele teve acesso à cultura, porque ele teve acesso à universidade, aí eu fiquei pensando, porra, é por isso que esse país foi o último país do mundo a abrir uma universidade. É por isso que o Peru teve a primeira universidade em 1554 e nós só vamos ter a nossa em 1920. É porque a elite que dominava esse país nunca quis que nós tivéssemos acesso à cultura. A elite tinha. A elite ia para Paris. A elite ia para Londres. A elite ia para os Estados Unidos. A elite podia ler, mas o pobre não. Eu quero dizer para vocês que eu sou de uma família em que vi meu pai bater na minha irmã para ela não ir para a escola, porque ela queria ir para a escola para escrever carta para a namorada. O mundo de onde eu vim era assim. E o mundo do povo brasileiro, na sua maioria, assim. Então eu quero dizer para vocês que eu estou tentando voltar, junto com o companheiro Alckmin, junto com vocês, para a gente mudar esse país. Nós queremos dar outra chance à República Federativa do Brasil, com 220 milhões de habitantes, todos sequiosos por ter acesso às coisas que ele tem direito, e uma delas é a cultura. Uma delas é sair no final de semana e ir a um teatro, é ir ao cinema, é ir a um show musical, a um show de hip hop, ir a um slam, ir a qualquer lugar. Ou seja, o que eu quero me comprometer com vocês? Tá? Nós recebemos aí alguns documentos, mas eu quero dizer para vocês que a gente não vai apenas recriar o Ministério da Cultura. A minha ideia é que a gente crie comitê cultural em todos os estados do Brasil, para que a gente possa diminuir e democratizar o acesso à cultura e à participação cultural, para que a gente não fique dependendo só do eixo Rio-São Paulo. Eu não tenho nada contra. Acho que esses estados conquistaram, porque sempre tiveram mais privilégios que o restante dos estados, mas nós precisamos democratizar. Não é possível que o povo de Roraima, que o povo do Amapá, que o povo do Amazonas, que o povo de Pernambuco, que o povo do Rio Grande do Sul receba nas imagens da televisão apenas as coisas culturais dos estados do Sul, e eles nunca mostram as coisas dos outros estados da Federação Brasileira. Será que não tem cultura em Pernambuco? Será que não tem cultura na Bahia? Só tem axé? Será que não tem mais nada na Bahia? Será que não tem mais nada em Minas Gerais? Será que não tem nada no Mato Grosso? Será que não tem nada no Mato Grosso do Sul? Ou seja, em todo estado tem uma riqueza cultural
excepcional, mas o povo não conhece. Eu fico pensando, sabe, se fosse levar para o povo brasileiro conhecer o que é o frevo. O que é o frevo? O que é o maracatu? Se a pessoa fosse conhecer, sabe, o que é. Aí eu até esqueci agora a dança do Pará. O carimbó é a dança do acasalamento. É uma coisa excepcional que quando eu era presidente eu tentei levar o carimbó para tocar no Itamaraty para que as delegações estrangeiras pudessem ver. A gente não consegue, porque a gente tem que fazer licitação. E às vezes a gente não consegue levar, a gente não consegue sequer dar um presente daqueles feitos pelos nossos artesanatos. Você tem que fazer licitação, você quer comprar um boneco de um artista baiano, de um artista pernambucano, paraibano, do Rio Grande do Norte. Só tem ele que fabrica aquilo. Mas não pode, você tem que fazer licitação. Para mim dar algum presente original, a gente precisava pedir ou para o Sebrae comprar e nos dar de presente, ou algum estado comprava e levava para eu dar de presente. Então, é preciso fazer a abolição da cultura nesse país. É preciso fazer. Nós temos a obrigação de fazer um grande evento nacional, não sei se uma conferência para discutir a questão audiovisual. Nós temos que fazer uma conferência para discutir a questão do cinema e vamos voltar a fazer as conferências nacionais para a gente definir a cultura desse país. Eu quero dizer para vocês que a minha disposição, não pense que eu entendo, que eu não entendo quase nada. E pelo fato de eu não entender, fica mais fácil vocês conquistarem as coisas. Porque se vocês forem bom de papo e me convencer, a gente faz a coisa. Ô, gente, uma das primeiras coisas maravilhosas que eu fiz desse homem é que quando nós lançamos o programa Fome Zero, o filme que a gente assistiu chamava-se Ilha das Flores. Foi a primeira coisa extraordinária. Então, o pessoal costuma dizer que gaúcho não sabe fazer carnaval, nem sabe tocar samba. As pessoas nem se lembram que o Lupercino Rodrigues é gaúcho. As pessoas nem se lembram. A pessoa pensa que o samba nasceu só apenas em um lugar. As pessoas nem gostavam muito do nosso Dona Irã Barbosa, sabe? O pessoal só sabia cantar o Trem das 11, mas ele tinha muitas outras coisas. Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês, nós estamos querendo assumir um compromisso com esse país. Nós vamos ter que melhorar a educação, vamos ter que melhorar a ciência e tecnologia, vamos ter que melhorar a nossa democracia, vamos ter que recuperar a normalidade das nossas instituições. O Congresso tem que voltar a legislar, o Ministério Público tem que voltar a cumprir com o seu papel de ser mais responsável do que foi no caso da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, Tarso, tem que apenas ser o guardião da Constituição, não pode ficar fazendo discurso e dando voto pela imprensa, o voto tem que ser dado em função dos autos do processo. O Congresso Nacional não tem que ter orçamento próprio do relator. Quem tem que cuidar do orçamento é o poder executivo desse país. Então está tudo mudado, está tudo corrompido, está tudo diferente. E esse país tem que voltar à normalidade. Por isso, nós estamos fazendo uma aliança forte, que eu espero que aqui, no Rio Grande do Sul, vocês nos ajudem. Cadê o Edgar Preto que eu vi por aqui? Cadê? Eu não sei se... Não sei se o Pedro Ruas está por aqui. Não sei se o Pedro Ruas está por aqui. Mas é importante que vocês nos ajudem. E eu não estou pedindo muita coisa para vocês, pelo amor de Deus. Se unam aqui. Escolha um candidato ou uma candidata a governador, escolha um senador, escolha um vice e vamos ganhar essa porra dessas eleições aqui também nesse estado. Pimentinha, devagar. Você é o responsável de cuidar dessa unidade aqui.
Estamos depositando nas suas costas essa responsabilidade. Então, companheiros, eu vou terminar dizendo o seguinte. Não fala assim, porque toda vez que a pessoa fala, aí eu gosto de ficar falando, aí vai ser difícil. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, companheiros e companheiras. O que eu vim fazer com vocês aqui, o que eu fiz em Minas Gerais, o que eu já fiz no Rio de Janeiro, o que eu já fiz em São Paulo, é assumir o compromisso mais sério que eu já assumi na minha vida com a cultura brasileira. Eu estou convencido que tudo será melhor neste país, a começar pela cabeça das pessoas, se a gente tiver mais arejado culturalmente, se a gente tiver mais acesso, sabe, às informações passadas através da cultura, sabe, de toda, não tem essa de ter privilégio, não, é tentar criar as condições para que todas as artes nesse país tenham chance na vida. Vai dizer que o povo não gosta disso, o povo não gosta daquilo, o povo precisa apenas saber, assistir, ouvir, para ele começar a gostar. Eu disse para vocês, eu não sei quem citou aqui, na verdade foi um concerto de violinos que eu vi na Áustria. Rapaz, eu nunca vi uma coisa tão bonita. Parece que eu estava levitando, Dilma. Levitando. Então, se dá uma chance a um peão como eu, e ele fica levitando com concerto de violino, imagina dar ao povo brasileiro o direito de ver todas as artes que o nosso povo são capazes de produzir. Eu fico revoltado porque eu conheço Minas Gerais e conheço o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é uma região muito pobre de Minas Gerais, a Dilma conhece porque ela é mineira. Ela faz passar por gaúcha, mas ela é mineira. Ela é mineira. Tá. Olha, o Vale do Jequitinhonha tem um artesanato exuberante, tem uma música exuberante, tem cantores extraordinários, sabe? E que não aparece em lugar nenhum. Não aparece porque você vê que toda vez que a gente fala em regular os meios de comunicação, fica uma indústria de meteoros contra a gente. Eu vejo um negócio, se cada estado tivesse a televisão, pelo menos com a obrigação de ter 4 horas de produção estadual. Não apenas aquela meia hora do noticiário, meia hora de manhã, meia hora à noite, meia hora à tarde, não. Cadê o espaço para a cultura gaúcha na televisão gaúcha? Cadê o espaço para a música gaúcha? Por que não tem uma televisão para transmitir o carnaval gaúcho na televisão daqui? Por que não tem? Por que é só o carnaval do Rio e só o carnaval de São Paulo? Que predominância é essa? Onde está a licitação? Quem foi que viu abrir os envelopes? Não. É um direito de quem tem o poder econômico na mão. É um direito de quem tem o controle da estação de televisão. Então nós vamos tentar. É preciso fazer muito debate. Eu estou falando isso, amanhã você vai ver na internet uma carga de porrada que eu vou tomar. Uma carga. Então, mas eu acho que alguém tem que falar mais porrada do que eu já tomei e estou aqui vivo. Porque quando a dona Lindu me expôs no mundo, ela falou assim, aqui, ô garoto, você vai nascer para resistir, porra. Então, portanto, alguém tem que falar, alguém tem que saber. De manhã eu estava no ato aqui, o Stuquinha não sabe disso. E eu estava falando, ontem eu peguei uma garrafa d'água para beber, e eu esqueci de beber água, pus água na boca e fiquei fazendo nada. Hoje eu fiz a mesma coisa. Mesma coisa, peguei a água e pus água aqui e fiquei com o microfone aqui. Eu peguei a minha água. Eu falei, porra, você é pegador de água, você não é fotógrafo? Um cidadão que eu não conheço, Stuka, não sei se você conhece, escreveu num blog qualquer aí que eu dei um esporro no fotógrafo, que eu fui grosseiro. Na verdade, eu acho que ele está querendo dizer, o Lula é igual ao Bolsonaro, ele grita com o fotógrafo. Essas coisas eu não pego em mim. Essas coisas eu não pego em mim. Então vocês se preparem. Vocês se preparem,
que vocês vão ser exigidos. Tá? Eu, da outra vez, eu tenho um orgulho extraordinário de ter chamado o Gilberto Gil para ser meu ministro da Cultura. O Gil não era petista, ele era do PV. Certamente muita gente do PT não gostou. A Dilma sabe, tem muito companheiro do PT que fica chateado. Por que não eu? Por que não eu? Porque tinha que ser o Gilberto Gil. E eu comecei a tirar o sarro do Gilberto Gil pelo seguinte: eu tinha na cabeça o sonho de fazer casa de cultura em cada cidade brasileira. Eu imaginava uma casa de cultura, sabe, uma coisa grande, que tivesse espaço para o teatro, para o cinema, sabe, que tivesse espaço para dançar, para beber, um lugar para tomar uma geladinha, sabe? Nada além disso. Mas que fosse um lugar que concentrasse uma comunidade, um bairro pobre, que tivesse um lugar para a molecada saber onde eu vou para o centro cultural. E aí a gente tentou fazer, tinha 50 para a gente fazer, já com financiamento, mas aí a gente foi atrás do Lelé. O Lelé é aquele cara aquele arquiteto baiano que fez a arquitetura do hospital Sara Kubitschek. E, portanto, como o Sara Kubitschek comprou como chama? O projeto que ele fez, então não pode vender sem autorização do Sara Kubitschek. Então, ficou a proposta de 50%, mas não tinha autorização para fazer. Então, eu falei para o Chico, Gil, eu pedi para você uma casa de cultura e você me deu um tchó. Vocês sabem o que é a coisa do tchó? O tchó é o seguinte: o Jorge Furtado ia entrando na rua, ele era moleque, ele ia andando na rua de Porto Alegre, achou uma mola de caminhão e ele resolveu levar num ferreiro para fazer uma espada. Chegou lá, pediu para o ferreiro colocou a mola no forno, depois colocou na bigorna, bateu e bateu demais. E quando eu fui buscar a minha espada, ele falou: não dá para fazer uma espada, só dá para fazer um facão. Falei: tu faça um facão. Voltei no outro dia, ele tinha colocado no forno, tinha levado para a bigorna, tinha batido demais. Não deu para fazer o facão. Eu falei: me faça uma peixeira. Aí no dia seguinte ele repetiu os mesmos erros. Aí falou: só dá para fazer um punhal. Eu voltei no dia seguinte, também o Jorge não teve o punhal dele. Falei: então me faça um canivete, pelo amor de Deus. O cara falou: pode deixar, o canivete vai dar para fazer. Então eu voltei no dia seguinte, o cara tinha colocado no fogo, tinha batido na bigorna e falou: não dá para fazer o canivete, eu bati demais. Eu falei: porra, e agora? O que eu vou fazer? O cara falou: eu vou fazer um tchó. Vou fazer um tchó. Você vai gostar do tchó. Eu falei: então me faça um tchó. O cara pegou um pedacinho de ferro, colocou no forno, tirou ele vermelho em brasa, jogou num balde d'água e fez tchó. Então, eu pedi uma casa de cultura e o Gil me deu um tchó, porque ele fez o ponto do cultura. Mas esse tchó efetivamente teve funcionalidade e teve uma utilização extraordinária, porque a gente conseguiu fazer muitos pontos de cultura e eles foram bem utilizados de forma extraordinária. Nós vamos fazer mais aperfeiçoado, vamos fazer mais, vai ter mais investimento. E eu quero dizer para vocês, eu não sei quem foi que falou na indústria da cultura, é importante que a gente pense na cultura não apenas em dinheiro público. A cultura é uma indústria que pode gerar milhares de empregos nesse país. Cada cantor precisa de um monte de cara, cada teatro precisa de um monte de cara, cada pagode precisa de um monte de cara, cada hip hop precisa de um monte de cara. Ou seja, o que é preciso é a gente criar as condições para que vocês possam exercitar com toda a maestria que Deus deu a vocês, a sabedoria de vocês, e que o povo possa ir para assisti-los. Então fique certo, vocês são todos jovens, deve ter alguém falando: esse cara está prometendo porque ele está velhinho, não vai nem fazer. E eu sei, meu velhinho, se eu tivesse velhinho, não tinha casado com essa mulher.
Sabe que ela casou comigo por tão velhinho? Eu vou viver 121 anos, 121 anos. Porque a ciência já avisou que o cara que vai viver 120 anos já nasceu. E por que não eu? Quem sabe não tenha sido eu. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu nunca tive, nem em 89, nem em 94, nem em 98, nem em 2002, quando eu ganhei, eu não estava com a tesão que eu estou para poder. Toda hora que eu falar tesão, a pessoa fala, Lula, não é a tesão, é o tesão. Seja o que for, a ou o, é tesão mesmo. Então eu quero, gente, quero que vocês se preparem, porque nós vamos voltar, vamos fazer reuniões com vocês, vamos criar os comitês e vamos começar a fazer a cultura brasileira voltar a valer nesse país. De coração, eu quero agradecer a vocês pela paciência de dedicar essas horas todas numa quinta-feira para vir para cá, de reencontrar o nosso galo missioneiro, bonitão como sempre, de reencontrar o nosso querido Tarso Genro, de encontrar a Dilma aqui, caçar a Dilma, quem falou, a Dilma vai acabar. A bicha tá novinha em folha. Eu às vezes fico pensando, essa menina deve estar apaixonada. Porque ninguém fica com o entusiasmo dela se não tiver alguma coisinha, gente. Veja como é que eu tô. Eu renovei 56 anos, cara. Eu me sinto menino. Agora, sabe que hora que eu levanto de manhã? 10 para 6 para fazer ginástica todo dia. Todo dia. Ou seja, então, mas eu estou com muita vontade. Minha querida deputada, você não sabe a vontade que eu estou de provar que eles disseram que destruímos esse país, vamos consertar esse país, entregar ele para o povo bonito, com as pessoas sorrindo, as pessoas tão felizes, e o Brasil sendo respeitado no mundo. Vamos recuperar a relação com a América do Sul e com a América Latina, vamos recuperar a nossa relação com o continente africano, porque nós temos consciência que a gente tem uma dívida de 350 anos com a África e a gente não vai pagar em dinheiro, a gente vai pagar em solidariedade, em transferência de tecnologia. É por isso que, quando eu era presidente, a gente fez uma fábrica dentro de retrovirais no Moçambique, a gente fez uma universidade aberta em Moçambique, a gente levou a Embrapa para Gana para a gente tentar ver se conseguia fazer a produção agrícola na savana africana igual no Cerrado brasileiro. Tudo isso acabou. Porque, na verdade, o que nós tivemos não foi um presidente, foi uma praga de gafanhoto que tomou conta desse país, que destruiu a cultura, destruiu a educação, destruiu o emprego, destruiu a economia. Então, gente gaúcha, gente do Grêmio e do Internacional, gente, não vou nem falar do Corinthians, porque não deve ter ninguém corintiano. Então, se preparem. Eu falei para o Olívio Dutra. Esse dia o Olívio Dutra perdeu a companheira dele, ficou viúvo, e eu vim conversar com ele, Bigodon, e eu falei, ô Pimenta, tem que colocar o Olívio Dutra para trabalhar. Não deixa o Olívio ficar em casa, porque se a gente está com uma certa idade e fica em casa, o tédio leva a gente. A gente tem que construir na nossa cabeça uma causa. Se todos nós tivermos uma causa, a gente não fica velho nunca. Então, Olívio Dutra, a Judite está lá em cima, esperando que o nosso galo missioneiro volte a cantar pelas pradarias do Rio Grande do Sul e ajudar a gente a mudar essas coisas. Eu não posso dizer o mesmo para o Tarso, porque o Tarso, como eu, está casadinho de novo. Ele está como se estivesse criando os pintinhos dele, está ali.
Então fique em casa. Fique em casa um tempo, depois você vai para a rua também. No mais, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Pessoal, que nós viemos para lutar. Vamos agora tirar uma foto com o presidente. Então, quero pedir para todo mundo ficar no mesmo lugar, sentado, é o pedido aqui do nosso querido Stuckert. Enquanto todo mundo se senta, eu quero agradecer a Bia da Ilha, o Raul Wanger, o Flávio Hansen dos Nativistas, o Marcelo Delacroix, o Antônio Villeroy. Todo mundo vai sentando enquanto a gente vai construindo a foto. Quero agradecer os convocadores dessa atividade. O Joel Santana, secretário estadual de Cultura do PT, a Margarete Moraes, ex-secretária de Cultura de Porto Alegre, a Vera Pelim, minha amiga curadora das artes visuais, a Josi Arruda, secretária adjunta de Cultura do PTRS, o Pedro Vasconcelos, a Rosane Dalsasso, Fabiana Menini, Thiago Braga, André Rosa, Nilton Prado. Pessoal, agora é a foto. Então, vamos todos, o presidente vai se posicionar com o governador Geraldo Alckmin ao lado, com a Janja ao lado, com a presidenta Dilma ao lado. Todos nós vamos ficar aqui atrás. Juliano, Jorge, Débora, governador Olívio. Vamos todos nos posicionar. Isso.